Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Escobar, presidente do Cindy Lojas Rio Grande Região, e agradeço você por estar aqui conosco neste Sindicast. Hoje você vai acompanhar uma conversa com o candidato Daniel Borges, pelo PL. A conversa importante que vai direcionar as perguntas e com respostas do candidato para o município do Rio Grande. Então, queremos dar as boas-vindas ao candidato e que tenhamos um Sindicast aí de bastante relevância. Tudo bem, candidato? Seja bem-vindo. Muito obrigado, ouvintes. Obrigado pela oportunidade. É um momento importante para a democracia e para o futuro da cidade de Rio Grande, né? Isso aí que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns. E eu fico muito feliz em poder contribuir e poder falar um pouco também das nossas ideias, né, para o desenvolvimento da cidade de Rio Grande. Ok, candidato. E queremos lembrar também que junto conosco, nesse Sindicast mesmo, não estando aqui, mas faz parte, é o Sindigêneros, que é o Sindicato de Gêneros Alimentícios, sob a presidência do senhor Luiz Castanho, que também agradece a sua presença aqui. Podemos passar para a primeira pergunta? Fique à vontade. Ok. Candidato, a importância das empresas. Na sua visão, qual é o papel das empresas no desenvolvimento do nosso município? As empresas têm um papel fundamental para o desenvolvimento para a geração de renda, geração de emprego, para desenvolver a cidade de um todo, né? Hoje sem empresa, hoje nós existimos por causa das empresas. Assim como um profissional não existe sem o professor, o desenvolvimento não existe sem a empresa, né? A empresa hoje é o coração, move tudo, né? Muito bem. Nosso segundo item da pauta é sobre a reurbanização do nosso calçadão. O calçadão de Rio Grande é uma área de grande circulação comercial e representa um ponto importante para o comércio local. Quais são suas propostas para a reurbanização do calçadão, visando melhorar a infraestrutura e a atratividade para comerciantes e consumidores? O calçadão, nós que vivemos, né, nós que somos 40 a mais, né, tivemos a oportunidade de viver o calçadão de Rio Grande, né, com lojas, bares, choperias, era algo que nos traz a lembrança de momentos bons e a tristeza de ver a maneira como ele está hoje. Buraco, lojas fechadas, praticamente um centro, como é que vamos dizer, para não ficar muito pesado, assim, fantasma. Eu estive ali essa semana, estivemos ali gravando e foi muito triste. Mas a gente pensa que tudo pode ser retomado. Tendo vontade, tendo coragem, tendo bons parceiros, o legislativo entendendo a necessidade de tomar atitudes, porque tem coisas que não passam pela mão do prefeito, vai ter que passar pela mão do legislativo, e o legislativo ele vai ter que entender que projetos difíceis politicamente, eles têm que ser tomados e feitos para que o desenvolvimento aconteça do calçadão. Um deles, nós temos que rever o plano diretor. Cabe do executivo, né? A gente está com essa revisão atrasada há muito tempo, onde nós precisamos de todos, inclusive do Cindy Lojas, para que a gente possa rever o plano diretor, aonde tranca várias atividades aqui no centro, sendo que o centro já foi uma área mais residencial, junto com a comercial, mas hoje praticamente as pessoas estão até fugindo, né? Até pelo que se transformou também. A gente está meio que vivendo quase que uma cracolândia ali. A gente vai de manhã cedo ali, a gente tomando banho no chafariz, as lojas cheias de pessoas ali, um problema social grande que a gente tem que resolver também. Então a gente tem que, em primeiro lugar, rever o plano diretor para que a gente possa trazer, como a gente tinha no passado, aquelas empresas, aquelas pequenas empresas, tornearia, marcenaria, serralherias. Acho que é fundamental que a gente consiga trazer essas pequenas empresas que muitas vezes têm nome de indústrias, né, no seu CNPJ por causa do KNAI delas, e elas acabam ficando impedidas de vir para cá. Eu trago um exemplo do empresário, ele trabalha com gelo saborizado, ele tem ali uma geração de emprego, ali 7 a 14 pessoas, e ele está instalado em um outro local, a qual já pediram para que ele saia de lá. Nada mais justo que trabalha com gelo, vem para o centro, né? Imagina, gerar emprego aqui, poder alugar aqui, movimentar o comércio local. Ele não pode porque o KNAI dele diz que ele é uma indústria. Aí jogam ele lá pro Distrito Industrial.
como uma empresa que não faz barulho nenhum, são freezers, né? Vai se jogar lá para o Distrito Industrial, vai pagar 1 milhão, 400 mil, dependendo da faixa de desconto que ele se encontra. Então essa pessoa tinha que ter a oportunidade de vir para cá. Segunda coisa que nos impede de desenvolver o centro da cidade. O centro da cidade ele tem dono. São 2, 3 pessoas que muitas vezes não estão na cidade de Rio Grande, pouco se importando com a cidade de Rio Grande, porque muitas vezes tu recebe de herança, tu não tem aquele amor, porque tu não viveu na cidade de Rio Grande. Então tu faz com que essa falta de empatia com a cidade, tu vai embora, meu aluguel tá ali, paga se tu quer, se tu não quer, tá bom. E aí ele vai lá e diz 30 mil reais. Aí vem um empresário e diz assim, tá, e a reforma do prédio? A senhora pagaria? Não, quer fazer, faz tu abate do... Não abato. E o que acontece? Ela deixa o prédio fechado, o valor não baixa, não desenvolve e também não reforma. Nós precisamos que o legislativo entenda que essas pessoas não podem mais ficar sem pagar um IPTU progressivo, por exemplo. Então nós precisamos votar isso aí com urgência, é uma coisa que nós vamos propor logo no início, porque tem certas coisas que a gente tem que fazer para que a gente possa começar a retomar o desenvolvimento da cidade de Rio Grande. E muitas vezes o vereador ele não quer se indispor com a sociedade, mas não é nem se indispor com a sociedade, às vezes eles têm uma avaliação muito pequena do que é se indispor. Porque não adianta tu punir uma sociedade, parte de uma sociedade, para agradar, às vezes, 2, 3 pessoas que a gente não entende, eu particularmente não entendo, porque tanta proteção em cima de 2, 3 pessoas. Então, acho que a gente tem que rever e, como eu digo, o que é bom tem que ser enaltecido, tem que ser ajudado. O que não é bom, a gente tem que apertar mesmo e fazer com que as coisas aconteçam, porque não é para mim, não é para o Daniel, não é para ti, é para a sociedade. E o centro da cidade de Rio Grande ele não pode mais viver esse descaso, essa falência que a gente vê, essa tristeza que a gente vê com o centro da cidade. O pessoal que vem de fora da área rural, Turutama, Pesqueiro, São José do Norte, Ilha dos Marinheiros, que costumavam vir, trazia sua hélice para consertar, seu eixo do bote para arrumar, buscar os seus arcão ali, alcão que chamamos, arcão, né, para o seu bote. Hoje eles têm que ir muito mais longe do que viriam. E aí tu pega transporte coletivo, aí tu pega uma série de problemas que encarece também para eles. Nós temos ali a área do mercado que poderia ter outras soluções, né? Então, assim, eu acho que tudo parte de ações do executivo com o legislativo para que a gente possa realmente trazer o desenvolvimento para o centro de volta para a cidade. Outra situação também que a gente pode hoje melhorar a situação do centro é começar a trazer as pessoas de volta. Hoje nós temos uma faixa do Minha Casa Minha Vida que aceita o imóvel usado. Daqui a pouco é hora de chamar esses empresários que não estão nem no Brasil e muitas vezes fora da cidade de Rio Grande, chamar eles para uma reunião, chamar seus representantes, onde diga, vocês têm X imóveis hoje, que estão avaliados em 190 mil, 180 mil, do jeito que estão. Quem sabe a gente fazer um bem bolado, como se diz, né? Chamar eles para que a gente possa, de repente, ofertar eles pela Caixa, por outros bancos privados, e começar a trazer as pessoas para o centro da cidade de novo. Vamos povoar o centro da cidade de novo. Eu acho que muita coisa tem que ser conversada, a gente não tem solução para tudo, e a gente sabe o quanto é difícil fazer, mas eu acho que muita coisa deve ser conversada e deve ser mostrada também até para a população daqui a pouco. Imóveis de 190 mil eu vi bastante aqui na cidade. 190, 220 mil. Daqui a pouco está na hora de a gente começar a trazer a população de volta para o centro, porque senão acho que em pouco tempo, acho que de 5 a 10 anos, aí a gente vai viver uma reedificação total do centro da cidade. A gente não vai ter mais o centro da cidade. Muito bem, candidato. A nossa terceira pergunta é sobre Zona Azul, que é o estacionamento rotativo. Sim. O sistema de estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul, é fundamental para facilitar o acesso às áreas comerciais da cidade. O senhor pretende expandir ou reformular esse sistema em Rio Grande? E existe a possibilidade de redução do valor ou algo que o senhor queira colocar? Assim, a primeira coisa a gente tem que entender que a Zona Azul existe um contrato e nós, como defendemos o empresariado, a gente tem que entender sim. O contrato tem que ser respeitado. Isso é fundamental. Mas ele vence, se eu não me engano, em 2026. É a hora de ser revisto.
Porque quando foi feita a Zona Azul, a gente tinha existia um retrato do centro da cidade, não é mais o mesmo retrato. Nós temos que rever essas coisas conforme o passar do tempo. A gente não pode manter uma coisa só porque é bom para um lado. As coisas têm que ser bom para ambos os lados. Hoje, o que eu vejo, nós temos a Zona Azul, aonde teu carro fica exposto ao franelinha, teu carro fica exposto ao roubo, eles não têm a responsabilidade nenhuma e cada vez apertam mais, é um númerozinho aqui, é uma coisinha ali para poder te cobrar, e a função dele é essa, mas a gente também não pode trazer isso aí para travar o centro da cidade também, que é outro empecilho. Então eu acho que tem que rever, nós temos que diminuir algumas áreas no centro, criar áreas de parada, principalmente para os motoristas de aplicativo. Os motoristas de aplicativo hoje, por muitas vezes, também atrapalham o trânsito, porque estão parando em local proibido. A gente tem que ter uma conscientização de todos. Nós temos que aprender que todos precisam trabalhar. Eu defendo o motorista de aplicativo, mas a gente também tem que ter a consciência que a gente também não pode atrapalhar o direito de ir e vir das pessoas. Então, nós vamos ter que criar espaços, inclusive para os motoristas de aplicativo se parar sem atrapalhar. Criar áreas de embarque e desembarque. Eu acho que o motorista de aplicativo não existia alguns anos atrás, hoje existe, nós temos que nos adaptar, eles são uma realidade e não podemos impedir as pessoas de trabalhar. Eles são autônomos, eles têm esse direito de trabalhar, mas a gente tem que criar, juntamente com essa situação da Zona Azul, lugares para que a gente possa fazer com que eles trabalhem e também não atrapalhem o trânsito de outras pessoas que querem vir. Então a minha ideia é rever o estacionamento, rever a Zona Azul, rever o contrato, e aí vai caber a empresa querer ficar ou não. Porque a gente também não pode. Eu posso dizer assim, ó, a gente quer isso. Daqui a pouco não é viável para eles. Aí não fui eu que tirei, foi eles que resolveram sair. Mas a gente tem que achar uma equalização para que eles também possam ter a lucratividade deles, mas também trazer o bem-estar para a cidade, para o Rio Grandino. A gente vai ter que achar uma equalização. Que eu posso dizer que do jeito que está não dá de ficar. A gente não pode chegar no centro da cidade e não ter áreas reservadas para outras coisas que não seja só para te cobrar. Então, e a gente sabe que também no passado a gente teve a dificuldade, os comerciantes chegavam às 7 horas da manhã, botavam seus carros ali na frente, a gente não tinha local para parar, a gente tinha que botar muito longe. A sociedade ela também vai ter que entender o que ela quer, né? Porque a gente vive de uma coisa chamada memória curta. Às vezes a gente esquece as coisas ruins também que nós passamos, né? Então, Curitiba mesmo tem um local que há muito tempo atrás eles fecharam toda, não pode mais passar carro lá. E no início foi um griteiro só. Simplesmente, não, eu queria ir com o carro lá. Não, mas não pode, agora teu carro fica aqui, tu caminha 1 quilômetro, 2 quilômetros. E no início o comércio gritou. E hoje tu fala para eles assim, vamos voltar ao que era? Eles não querem. Por quê? Porque obrigou as pessoas a deixarem seus carros, as pessoas circulam mais no comércio local, consequentemente passaram a gastar mais. Então, tem algumas mudanças que num primeiro momento parecem ser ruins, mas também tu tem o quê? Tu tem um centro de Curitiba que é atrativo para que as pessoas vão visitar. E hoje nós não temos. Nós tínhamos uma praça que tinha um mini zoológico, nós tínhamos a Praça Xavier, que era um ponto turístico, que era bonito para a gente ali tirar foto, o mercado público em todos os locais que a gente vai tem os seus atrativos, tem seus restaurantes, tem a gastronomia. Então, Laguna tem um restaurante panorâmico na frente, que foi feito um deck de madeira, que faz com que as pessoas queiram ir ao centro. Então, é o que eu digo, a gente tem que dar um passinho de cada vez, mas tem que proporcionar o que é bom para que as pessoas queiram estar naquele espaço. Então, o desafio é grande, porque nós estamos, no mínimo, há 30 anos vivendo as mesmas coisas. Então, eu digo assim, eu digo para todo mundo, a gente está tentando ter uma visão diferente do que a gente viveu. Eu não sou político de profissão, não vivo da política, então a gente teve a oportunidade de ver outras coisas. E eu não quero mais ver o cidadão de Rio Grande, o adolescente, o jovem, recém-formado na nossa universidade, que nós temos uma baita universidade, formando pessoas para ir embora. Filhos de amigos meus estão indo para o Canadá, estão indo para os Estados Unidos, estão indo para a Europa. Então, o que acontece? Por quê? Porque aqui não se tem oportunidade. Então, eu não quero ver isso porque, assim, eu estou com 48 anos. Talvez daqui a 20 anos, eu vou querer um filho do meu lado para a hora que eu estiver mais debilitado. E é o futuro. Tá? E se eu tiver com o filho lá no Canadá, se eu tiver com minha filha lá na Europa, lá em Portugal, né?
eu não vou ter para me cuidar. Então eu quero meus filhos perto de mim. Então, assim, ó, eu quero ver um Rio Grande melhor. E é por isso que eu resolvi aceitar o desafio de vir, né, para tentar mudar. Eu acho que todos que já estiveram aí tiveram suas oportunidades. Acho que todos acertaram e erraram, como eu vou acertar, como eu vou errar. Mas eu quero, hoje, pedir a oportunidade para que as pessoas vejam algo diferente. Para mim tentar realmente fazer algo diferente. Se eu conseguir recuperar alguma coisa, se eu conseguir recuperar o centro, se eu conseguir melhorar um pouquinho a saúde, se eu conseguir melhorar um pouquinho a educação, eu já saio daqui satisfeito. São 4 anos que eu vou me dedicar, são 4 anos que eu vou querer fazer de Rio Grande o que nós gostamos tanto na parte de fora. Nós passamos, eu digo que a gente trabalha 1 ano, tira férias para ir para Santa Catarina, porque a gente acha tudo lindo em Santa Catarina. E a gente vai para Balneário Camboriú, que todo mundo acha lindo, mas a praia de Balneário Camboriú é muito pior que a nossa em termos de banho e qualidade. Mas só que a gente vai lá e acha lindo. E aí nós temos uma baita praia. E eu sou apaixonado por Rio Grande, sou apaixonado por Cassino. E a gente vai lá e acha lindo lá e acha feio aqui. Então, vamos proporcionar para que a gente tenha algo parecido aqui. Que a gente consiga desenvolver Rio Grande para que a gente tenha o mesmo orgulho de ir para Santa Catarina, que quando o catarinense, quando o uruguaio, o argentino venha visitar a Praia do Cassino, tem esse mesmo orgulho. Para que quando cheguem os navios que vêm com os turistas, que nós tenhamos, no mínimo, alguém ligado ao turismo, à cultura, para recebê-los e trazer para o centro de Rio Grande e visitar todos os museus que nós temos bem pintados, bem conservados, que a gente possa ir na biblioteca pública e tenha uma biblioteca pública decente para as pessoas verem. Nós temos um sítio cultural na cidade de Rio Grande que não é explorado. E nós temos boas pessoas, pessoas inteligentes que querem fazer e muitas vezes são tolhidas de fazer ou não estão dentro do processo político, porque nós vivemos um processo politiqueiro e não um processo cultural, por exemplo, dentro do executivo. Por muitas vezes nós temos secretários que são mais políticos, ou praticamente todas as indicações políticas, e muito pouco técnico. Então é uma coisa que a gente tem que rever. É o que eu digo, o vereador ele vai ter que entender que ele é eleito, ele tem 5 assessores e ele tem que aprender a trabalhar dentro dos 5 assessores. O executivo ele tem que trabalhar para o bem comum da cidade. E trabalhar para o bem comum da cidade é pegar essas pessoas que querem fazer da sociedade e trazer para dentro do executivo de maneira técnica para que eles possam colaborar. Muitas vezes nós temos o quê? Cargos políticos não humanos cuidando de coisas que tem que cuidar do ser humano. E aí o que acontece? A gente não tem o básico. A gente não consegue hoje. Eu vejo uma propaganda política na televisão totalmente diferente da minha. Totalmente diferente da minha. Por quê? Porque eu vejo no horário político uma Rio Grande que eu não conheço. Eu vejo uma Rio Grande que tinha o Valeta Zero, que ficou Valeta tudo. Tem o Rio Grande, que não pode parar, que está parado há 3 anos, que começou a fazer obra agora, no último ano de governo. Será que não dava de fazer um pouquinho por ano? Desenvolver um pouquinho por ano? Será que não dava de trabalhar mais com empresas locais? Será que a gente tem tanta falta de mão de obra assim que a gente não consegue botar empresas locais, gerar emprego local? Então, são coisas que eu gostaria de tentar. Daqui a pouco estou sendo clichê, o Daniel está vivendo uma utopia aqui. Não, isso aí não funciona assim no serviço público. Mas aí tu vai, Balneário Camboriú, Chapecó, Caxias, Gramado, Canela. Opa, só um pouquinho. Se está dando certo lá, tem que dar aqui. A lei é a mesma. O que tem de errado? Se a gente está falando da lei, existe uma lei que ela tem que servir para lá. Nós não podemos levar 12 anos para aprovar um condomínio como levou aqui em Rio Grande. As pessoas prepararem um condomínio, tá? Programar para vender um terreno que na época venderia fácil a 250 mil reais e hoje não vende por 100 mil. O que esse investidor vai fazer depois de aprovar? Vai embora e não vai fazer, vai tentar vender esse projeto para outra pessoa viabilizar. E aí tem que pegar uma pessoa que queira fazer, que enxergue Rio Grande como eu enxergo com o coração, não com a razão. O cara vai chegar, não, só um pouquinho, o mercado não compara, não
não suporta vender esse preço. E não vamos ter investimento, nós vamos ter todo um loteamento parado. Podia estar desenvolvendo ISSQN, podia estar desenvolvendo toda essa situação de obra e não acontece. E a gente sabe que a construção civil, conforme diz o Sinduscom, representa 25% do PIB da cidade de Rio Grande. E a construção civil, ela alavanca uma cidade. Se a gente conseguisse verticalizar Rio Grande, usar os recursos para fazer benfeitorias no saneamento básico, na infraestrutura, nós estaríamos num outro patamar. Cassino mesmo, eu acredito que talvez em 10 anos, se a gente verticalizar o cassino e usar o dinheiro para um fundo para ser investido somente no cassino, o cassino tem que ser olhado de maneira diferente. Nós usar esse dinheiro do fundo para usar no cassino, eu acho que em muito pouco tempo, se as empresas enxergarem a cidade de Rio Grande como uma cidade para investimento, eu acho que a gente vai ter muito a ganhar. E eu acho que o cassino, em muito pouco tempo, ele está todo urbanizado. Todo urbanizado. E aí deixa que o mercado se regule, vamos dizer assim. Mas tem muita coisa para ser feita. E muita coisa pode ser feita com a iniciativa privada. Muito bem. O item 4 da nossa pauta é sobre o transporte público coletivo. Sabemos que a mobilidade urbana é essencial para o comércio, pois impacta diretamente o fluxo de colaboradores e de clientes. Quais são suas propostas para melhorar o transporte público, garantindo que ele atenda tanto trabalhadores quanto consumidores de maneira eficiente? Olha, o transporte público ele é um problema nacional. Não é um problema que vem aqui de Rio Grande. Mas o que nos difere de outras localidades? Eu não consigo entender como entra a gestão, e pode ser que eu consiga entender isso quando eu entrar, que pelo jeito, quando eu entrar, não vai ter sido resolvido. Não ter uma licitação. Qual a dificuldade de fazer uma licitação? A impressão que a gente tem, olhando de fora, e a gente tem que ser muito responsável em falar isso, é que o quê? Muita coisa passa pelo secretariado de novo. Se o secretário não entende de transporte público, a gente diz assim, quando tu não bota o pé no barro, tu não sabe o que é. Então, quando o secretário não entende, é difícil ele querer fazer uma coisa que não entenda. Se ele nunca gerou um emprego, se ele não sabe o que é a vida do empresário, se ele não sabe, muitas vezes que eu percebo que o poder público numa conversa com um empresário que vem de fora, e eu posso dizer que eu já presenciei algumas reuniões com o empresário de fora e o executivo, com o secretariado, muitas vezes o secretariado ele quer mandar na empresa que está vindo se instalar em Rio Grande. Mas tem que ser assim, tem que ser assado. E nós vamos ter que saber que o transporte coletivo é uma coisa que custa caro. E a gente vai ter que entender isso. Nós temos que chegar para o dono da empresa de ônibus dizendo, nós precisamos atender 27 mil usuários dia, onde 5 mil, estou te dando números assim superficiais, onde 5 mil não são pagantes, onde 16 mil pagam meia passagem, e nós temos tantos quilômetros de estrada de chão, nós temos tantos quilômetros de rodovia pavimentada, e nós precisamos atender isso aqui com excelência, com ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, e isso vai ter um custo. E quando chegar nesse custo, nós não podemos dizer para o cara, não, corta isso, corta aquilo. Aí a sociedade vai ter que entrar. Tu vai querer pagar R$2 num ônibus, ou tu vai querer pagar R$6 com tudo isso? Porque geralmente quem paga o ônibus, né, é o empregador. Né? Hoje nós temos a situação também dos motoristas de aplicativo, que tem sido uma opção de... Então, a gente vai ter que entender, mas vamos ter que deixar o empresário errar também. A gente não pode chegar ali para o empresário e dizer que não, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Nós temos que ter responsabilidade e proporcionar o que é bom para o usuário. Então hoje, se eu não me engano, nós temos aí em torno de 27 a 29 mil usuários dia. E aí esses são mais ou menos, acho que é 5 mil. Posso olhar aqui? Só para só para trazer a informação correta, tá? Senão daqui a pouco estão dizendo que eu estou igual o Lula, criando números aí. Ele disse que era só falar, né? Eu invento números e tá bom. Tive que dar uma alfinetadinha, não dá licença. Não. Pagantes, hoje é isso aí mesmo. 27.600 usuários dia.
Pagamentos que envolvem cartão de débito, que seria o Vale Transporte, são 15.300. Escolar são 4.700. Gratuitos são 6.600. E de integração são 1.000, dados da Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, são 27 mil usuários dia, né? Então, eu acho que com esses números se torna atrativo para alguma empresa. Eu conheço algumas empresas de São Paulo que talvez gostariam de vir para cá, mas teria que passar dados para eles, coisas que a gente não tem, tá? Isso aqui são dados extraoficiais, né? Que a gente hoje não consegue ter uma coisa muito oficial, porque o portal da transparência da prefeitura ele é transparente, tá? A gente não vê nada, a gente não consegue a informação. Então eu estou tendo dificuldade para pegar números, né? Mas isso aqui é outra coisa que a gente vai ter que se comprometer em. Eu acho que a gente tem que ser mais transparente. Acho que a gente tem que ser mais transparente. Tu sabe que eu fui uma entrevista do Litorâneo e o André Zenobini diz assim pra mim, porque o teu plano de governo é sucinto, é sucinto. Eu digo, só um pouquinho, André, vou te fazer uma crítica construtiva, porque eu acho que a informação era fundamental e o papel do jornalista ele é fundamental também para as pessoas, né? Mas eu nunca vi ninguém cumprir um plano de governo. Eu vejo planos de governo com 150 páginas que nunca foram cumpridos. Então eu digo assim, ó, se daqui a pouco, se no final do ano que vem a imprensa me chamar e perguntar, Daniel, tu tinha um plano de governo de 7 páginas, o que tu cumpriu dessas 7 páginas, sendo que o outro era 100 e poucas e até hoje não cumpriu nem 10% do que prometeu? Eu acho que a primeira mentira que o político fala pro eleitor é o plano de governo. Primeira mentira que ele conta é o plano de governo. Porque ele faz aquela coisa bonita, né, robusta, e aí chega no final do ano, o que ele mostra? Nada. No outro ano, nada. No outro ano, nada. No quarto ano, obra, 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 obra. Enganação, né? Só que eu acho que agora as pessoas não caem mais. Então, assim, ó, meu plano de governo ele é sucinto. Por quê? Porque eu quero cumprir parte dele. Eu não vou conseguir cumprir todo, a gente sabe, mas vou trabalhar para que isso. Vou trabalhar para que eu possa falar daquilo que eu quero, fazer aquilo que eu posso e não prometer nada do que eu não posso fazer. Então, tudo que eu estou aqui conversando contigo é justamente pensando no que a gente poderá fazer, mas não estou prometendo que vou fazer nada, porque esse negócio de prometeu é dívida. Muito bem, deputado. Então, perdão, candidato. Item 5 da nossa pauta aqui, que é sobre defesa civil. Sabemos que agora em 2024, o que mais assolou a nossa cidade e região foram as enchentes, né? Mas falando num todo da defesa civil, nós perguntamos, na recente enchente que atingiu nossa cidade, a defesa civil desempenhou um papel crucial no auxílio à população e mitigação de danos. Quais medidas o senhor pretende adotar para fortalecer a infraestrutura de prevenção e resposta a enchentes, garantindo que o comércio e as áreas mais afetadas estejam melhor preparadas para eventos climáticos extremos no nosso futuro? Isso também envolve tempestades, Sim. granizo, falamos em toda seca, né? Mas vamos lá. A defesa civil, Rio Grande, vamos falar da enchente em primeiro lugar. A enchente, se nós não tivermos uma cobrança muito forte por parte dos nossos representantes, nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, o executivo, nossos vereadores, se nós não nos unirmos, e eu estou falando união mesmo, é pegar o pessoal do PT, PMDB, PL, é pegar todo mundo e nós fazemos uma ação conjunta no Estado e no governo federal para que eles façam a dragagem do Guaíba. É fundamental que isso aí aconteça, porque o Guaíba faz 10 anos que proibiram a dragagem da areia, lá que o pessoal comercializava a areia. Foi uma ação que hoje nós percebemos que ela foi uma ação errada. O meio ambiente comprou aquela ideia e aí o que aconteceu? A gente já descobriu que em 10 anos a coisa assoreou. E se nós tínhamos lá, como um copo d'água, 300 ml de água, onde chovia 300 ml de água e não acontecia nada, hoje, se nós temos só uma lâmina d'água de 100 ml, 300 ml de chuva vai transbordar. É uma coisa básica. O que acontece? Vem tudo para a cidade de Rio Grande do Sul.
aqui nós temos um gargalo. Nós temos um gargalo que é os moles da barra. Nós vamos sofrer mais vezes isso aí. Então, isso é um fato. Tudo começa lá em cima. Se nós melhorarmos lá, nós vamos mitigar aqui. Mas isso é como eu digo, uma ação conjunta. Hoje nós temos o Alexandre como deputado federal, nós temos o próprio prefeito, nós temos deputados federais que foram eleitos com nossos votos, inclusive do meu partido, que nós temos que acionar essas pessoas. Nós temos 5 deputados hoje, que nós temos que acionar eles para que a gente cobre que as coisas aconteçam. Então, isso é em primeiro lugar. Nós vamos ter que entender que tem certas horas que a partidarização ela não pode acontecer. Nós temos que resolver junto. Sozinho eu nunca vi ninguém resolver nada. Segunda coisa, nós precisamos trazer a sociedade civil para dentro da Defesa Civil. É fundamental. Porque nós percebemos na enchente, eu trabalhei na enchente 40 dias ininterruptos. Trabalhei 40 dias com o meu caminhão, com a minha caminhonete, aonde eu já te digo assim, ó, quando a gente chegava nos locais, ninguém me perguntava de que partido eu era. E eu também não perguntava. Então a gente tem que tirar um pouco dessa polarização política também de dentro da política. Isso aí não tem sido sadio para ninguém. Nós estamos vendo que essa polarização fez pai brigar com filho, filho brigar com irmão. Assim, ó, não tem sido sadio essa polarização que tem acontecido nas cidades, ainda mais quando a gente vive uma eleição municipal. Então isso aí já não tem sido legal. Trazer a sociedade civil, por quê? O poder público não tem como abraçar tudo sozinho. O poder público não tem um braço para tudo isso. Nós tivemos a prova, por quê? Muitas vezes dentro da Defesa Civil nós temos pessoas que são técnicas, competentes para lidar com papéis e criam muitos procedimentos. E num estado de calamidade, procedimento às vezes atrapalha. O procedimento ele serve para tu saber como tu vai fazer uma liberação de um terreno, como tu vai fazer a liberação de um documento, mas no estado de calamidade tu não tem procedimento. Tu tem que ajudar quem precisa, fazer o que tem que ser feito e botar na água o que tem que botar. Nós não podemos ter uma lancha da Guarda Municipal nova que não foi para a água na enchente. Porque daqui a pouco, não estou dizendo nada, mas daqui a pouco o secretário achou que não deveria ir. Porque tinha tanta lancha dos bombeiros. E a minha tia, não estou dizendo que morreu por causa disso, mas ela faleceu na Ilha dos Marinheiros porque não teve como ir buscar ela, o helicóptero não chegou e daqui a pouco a lancha poderia ter sido resolvida. Então a gente não pode ter esse tipo de situação. A gente não pode ter o caso de 2 meninas com duas meninas atípicas na Ilha da Turutama que não estavam no procedimento ou que não estavam na hora que o ônibus passou para um lado, aí lotou e deixar essas 2 pessoas, né, com água pela cintura e levar 2 dias para ir buscar. Nós não podemos ter uma caminhonete da Guarda Municipal no Arraial, onde a mãe de uma das professoras do local precisava de um resgate e não darem a ordem porque não estava no procedimento de buscar ninguém no Arraial. Aí eu pude pegar minha caminhonete e ir, mas a Guarda Municipal não pôde. Nós não podemos ter o impedimento de um rapaz da ilha que ajudou toda a enchente, porque um cara inventou que talvez ele pudesse ser um político, um candidato, ele não poderia ajudar mais. Eu ajudei a Defesa Civil 18 anos e eu deixei de ajudar esse ano a Defesa Civil. Trabalhei por conta da Defesa Civil do Estado, porque alguém dentro da Defesa Civil, junto com a Guarda, com a Secretaria de Trânsito, achou que eu não era bem-vindo lá para trabalhar. Tá? Sabendo que eu estava trabalhando lá há 40 dias. E esse tipo de coisa na Defesa Civil nós não podemos deixar mais ter. Por quê? Quem é da Turutama conhece a Turutama, quem é da Ilha dos Marinheiros conhece a Ilha dos Marinheiros, e essas pessoas têm que estar dentro. Porque é eles que vão chegar assim, ó, tu chega com uma pessoa, muitas vezes, fardada, que não te conhece, em alguns lugares, aquilo assusta. Tu já chega com um aparato que a pessoa não está acostumada. Agora tu chegar com todo esse aparato com uma pessoa que é do local, que te conheça, é totalmente diferente. Então essa pessoa tem que estar dentro do processo. Então é isso que eu digo. A gente precisa... Os jipeiros tiveram um papel fundamental nessa enchente. Então, por que não ter um membro do jipeiro dentro da Defesa Civil, em vez de ter um cargo do vereador? Pô, tudo anda e vira e é tudo a mesma coisa.
são cargos políticos em lugares que não eram para ser. Eu digo que às vezes precisamos mais de cargos humanos do que políticos. Então é isso que a gente propõe, a gente sabe que é difícil, não é fácil, mas a gente vai ter que rever isso aí, o que eu digo como sociedade. Nós vamos ter que aprender o que a gente quer para nós. Nós queremos cargos políticos ali dentro ou nós queremos um cargo mais humano? Os bombeiros civis ajudaram demais nessa situação da enchente. Eu acho que tem que ter um membro do bombeiro civil ali, porque a gente consegue dividir a responsabilidade. E quem está no front ali sabe o que está acontecendo. Então tu não tem essa de procedimento num estado de calamidade pública. Tu tá lá, tu tá vindo com o teu bote, na outra enchente, eu fiquei responsável de trazer o pessoal da Ilha dos Marinheiros, e os caras, não, leva lá e depois a gente volta. Gente, tu conhece a Trutama? Não, a gente vai levar com essa água que tá, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Nós vamos sair daqui 4 horas da tarde, nós temos que trazer o maior número de pessoas. E se pegar o Gian, que mora lá na Trutama, eu tenho uma mensagem dele, Daniel, muito obrigado se não fosse tu, porque não queriam levar todas as pessoas que tinham. Não, gente, nós temos que levar todas agora, porque se a água cortar a estrada não vai passar ninguém, e aí, pode acontecer o pior. Dito e feito. Nós passamos, tinha uma tropa de boi, que trancou a nossa passagem mais de 1 hora, nós levamos mais de 1 hora para chegar no Baía do Silveira ali no Canarinho, que se a gente tivesse feito o que o procedimento mandava, poderia ter morrido gente. Então, são coisas que quem está vivendo... O problema é que assim, hoje nós temos pessoas dentro da prefeitura que estão com a bundinha sentadinha, nunca molharam os pés, tá? Dando ordem para quem já molhou os pés. Tem gente que não foi para a rua, gente. Que não foi para a rua. Porque é muito fácil andar do lado do prefeito, fazendo foto. É muito bonito ir para o abrigo 10, 11h30 da noite para jantar, como aconteceu no Povo Novo, para tirar uma foto, fazer uma selfie. Quando nós passávamos lá carregando caminhonete de comida, quando nós passávamos lá carregando gente, quando nós estávamos indo para a ilha com nossos carros, quando o jipeiro estava debaixo d'água. E aí, aí chega lá, vou tirar, não, tudo bem. Então são coisas que acontecem num momento desse que a gente descobre o melhor e o pior das pessoas. Nós descobrimos, e tem gente que por causa do procedimento e para agradar o prefeito, ele não desagrada. O cargo do prefeito é um cargo político. E essas pessoas não sabem fazer a parte humana e não sabem fazer a parte política. Porque se tivesse feito a parte política, poderiam entrar na ilha hoje. Hoje são poucos que podem entrar nas ilhas. Eu tenho certeza. E tu ter essa popularidade de um secretário, e eu desafio o pessoal da Defesa Civil e da Secretaria de Trânsito, da chefia. Eu desafio eles a ir na Ilha dos Marinheiros, ou na Ilha da Turutama, ou no Arraial. Eu desafio eles a ir. Eu quero ver eles ir lá. Eu quero ver quantas pessoas vão abraçar eles. E aí tu percebe se eles trabalharam direito ou trabalharam errado. E eu entro em qualquer lugar. Eu entro na Ilha dos Marinheiros, eu entro na Turutama, eu vou no Pesqueiro, eu vou na Barra Falsa, eu vou na qualquer área. Arraial, eu vou em qualquer área. Porque eu trabalhei. Eu não estou fazendo, não é fazer política. Não, eu simplesmente estou contando fato. E as pessoas vão contar o que eu estou contando. Porque elas viveram isso aí. Teve uma pessoa que o abrigo estava fechado, e aí mandaram a caminhonete para Turutama. Aí veio essa pessoa com uma filha também, né, com necessidades especiais. Trouxeram para o abrigo não estava montado. Aí foram levar lá para o Povo Novo, para um parente dela que tinha dificuldade também de relacionamento. E aí? Larga a Deus dará? Cadê o CRAS? Cadê a Secretaria de Ação Social que não conseguiu montar um abrigo? Se não fosse Moisés, se não fosse nós, não conseguiram montar um abrigo. Tiraram um abrigo que era perfeito no Povo Novo, com acessibilidade perfeita da igreja, porque, não, vamos botar lá porque o fulano vai se promover. Cara, é muito pequeno. Isso aí tudo eu vi, estou te contando coisas que eu vi. É muito pequeno, porque o fulano... Cara, pode se promover quem quiser, desde que esteja trabalhando. A gente não pode pensar dessa forma. Levaram, não desfazendo, mas levaram para o Arraial, difícil acesso, um lugar pior, né? Porque lá no Arraial quem vai tomar conta é o fulano. Né? Inúmeros relatos aqui do Big, que ali tinha um coordenador político, coisa mais feia que eu vi no mundo ali.
uma coisa política, as pessoas queriam ir lá ajudar e estavam sendo barradas, porque, não, esse é do fulano, esse é do... Então foi isso que a gente viu na enchente. A gente viu o melhor e o pior das pessoas. Então, se a gente não trazer a sociedade civil para dentro da Defesa Civil e remanejar algumas secretarias, a Defesa Civil já deveria ser uma secretaria há muito tempo. A Defesa Civil tem que passar por um processo, ela tem que ter orçamento. A Defesa Civil ela não pode viver dessa forma, entendeu? A Defesa Civil, ou daqui a pouco agregar ela junto à Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem que criar alguma coisa que o fundo, daqui a pouco, do meio ambiente possa ser direcionado para a Defesa Civil, para algumas ações. Nós temos que... Aí entra o Executivo e o Legislativo de novo. Nós precisamos criar mecanismos que a Defesa Civil tenha recurso. A gente não pode só viver do recurso do Estado. Gente, a ponte da ilha está com aquele problema. Arriou. A gente depende do projeto, a gente depende de um monte de coisa, porque a gente não tem um recurso separado para tentar fazer algo que faça a mitigação do dano, entendeu? Então a gente não tem. Por quê? Porque a gente não tem planejamento. A prefeitura não tem processo. A prefeitura tu não tem processo em nenhuma secretaria. Um funcionário hoje, ele vai ali para te dizer assim, tu precisa desse documento para fazer a tua necessidade. Aí tá, me traz amanhã. Chega amanhã, tem outra pessoa para avaliar o documento. Ele te pede outra. Não, mas o outro me pediu isso. Não, mas tem que ser isso. E aí tu volta para casa. Tu chega aí na prefeitura hoje 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque não tem procedimento para nada. E a Defesa Civil é outra que melhorou muito, tá? Mas nas enchentes pecou na parte humana. Porque não tínhamos pessoas humanas cuidando de humano. Nós tínhamos pessoas políticas tentando fazer politicagem. Essa foi a verdade. Nós não tínhamos pessoas humanas cuidando de humano. Tínhamos políticos fazendo politicagem, onde muita gente saiu prejudicada desse processo. Então, quem estava lá sabe do que eu estou falando. E é o que eu digo. Se achar que eu estou falando uma mentira, pega 2 pessoas. Essas 2 pessoas que eu estou falando, eles sabem. Bote num carro e mande eles para a Ilha dos Marinheiros ou para a Ilha da Turutama, bater na porta de qualquer um, ver se eles vão ganhar um café. Aí vocês vão ver quem é que trabalhou e quem não trabalhou. Muito bem, candidato. Passamos para a 6ª pergunta, então. Essa parte até da Defesa Civil é muito importante, até porque quando a Defesa Civil é acionada, é que o caos está formado. Sim. Né? E é onde todos precisam se abraçar. A 6ª pergunta é com referência à segurança monitorada e ostensiva. Sabemos que a parte ostensiva depende do Estado, do governo do Estado, que é a Brigada Militar, Polícia Militar, que é a função também a parte Polícia Civil, que faz a parte investigativa, mas o nosso município tem a Guarda Municipal e nós perguntamos: o comércio local tem manifestado preocupações com segurança de lojistas e consumidores. Na sua visão, qual seria o melhor caminho para garantir a segurança tanto nas áreas comerciais quanto nas áreas residenciais? E isso não falamos só do centro, tá, candidato? Falamos da cidade como um todo, principalmente o cassino também, agora que daqui a pouco está chegando o verão. Sim. Sabemos que a nova gestão nos municípios será a partir de 1º de janeiro, mas não podemos deixar eles passarem em branco. Principalmente uma área que o cassino às vezes chega a ter 200 mil pessoas em época de temporada. Então, como o senhor pretende tratar disso? Olha, a segurança pública, como tu bem falaste, é uma obrigação do Estado. E o Estado, a federação, ela chega para nós e impõe algumas responsabilidades que eles não nos repassam o dinheiro para que isso seja, para que aconteça. Junto com isso vem a legislação. A legislação não equipara o guarda municipal, não ampara o guarda municipal para ele fazer esse policiamento específico. Ele te dá a obrigação, mas a legislação não. Então nós temos o deputado federal Sanderson e o tenente-coronel Zucco, eles estão tentando agora aprovar um projeto para fazer essa equiparação. No momento que eles fizerem essa equiparação, acho que vai ficar para nós, prefeitos, melhor para que a gente possa fazer o que tem que ser feito. Porque não adianta nós, como gestor, querer jogar a guarda municipal para a rua se a gente não amparar legalmente. Porque hoje um guarda municipal ele vai ganhar ali entre 4 a 6, 7 mil reais. E se ele se envolver numa operação policial ali com essas pessoas doentes da droga,
as pessoas que são dependentes da droga, e esse cara vem para cima deles com canivete, com estilete, e ele vira a matar essa pessoa, ele vai para uma vala comum ali, vamos dizer, né? O guarda, ele vai ter que se defender, ele vai ter que pagar, tá? Inclusive para o seu advogado, ou ele vai para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública atende N casos, não consegue dar a atenção que um advogado que trabalhe com isso aí dá. Só que isso aí custa de 40 a 70 mil reais. Então, como é que um guarda municipal faz isso? Ganhando 6, 7 mil. Então, a gente tem que ter esse cuidado de largar o guarda municipal para o ostensivo se a gente não tem respaldo. Se hoje a própria Brigada Militar aqui em Rio Grande, falando de Brigada Militar em Rio Grande, muitas vezes é criminalizada, porque daqui a pouco pode ter um comando que não é tão técnico, não é aquele cara que veio da rua, pode ser um cargo mais político que, ai Deus, vão punir o policial e vão deixar o bandidinho gostoso lá. Porque hoje a gente vive essa inversão de valor. As pessoas filmam o policial, mas não filmam quem está fazendo coisa errada. Então a gente também tem que entender que a gente não pode fazer isso. A gente não posso... tem que entender que assim, ó, bandido é bandido, cidadão de bem é cidadão de bem, e quem cumpre as regras, quem cumpre as leis, tem que ter os benefícios da lei. Quem não cumpre, tem que ter os rigores da lei. Tá? E eu te digo assim, ó, eu vou ser um cara que eu apoio o que é bom. Se o policial, se o guarda, né, municipal ele estiver com a razão, nós vamos fazer de um tudo, mas nós precisamos amparar ele. Eu acho até que isso era uma obrigação do Estado. Tá? E assim como do município, se o guarda estiver se metido em algo ruim, eu acho que nós, como é São Paulo agora, São Paulo e Goiás mudaram a lei, se o policial se envolve numa situação dessa, né, o Estado defende, que eu acho que era o mínimo que a gente podia fazer para quem dá a vida pela gente. Então a gente vai ter que, essa situação da segurança pública é uma situação delicada, onde em primeiro lugar a gente tem que preparar, trazer a qualificação para os guardas, trazer treinamento, trazer equipamento de segurança, principalmente equipamento de segurança, e não adianta, tem que botar na rua e tem que trabalhar. Tem que mostrar para eles mas eles têm que entender que eles têm alguém por trás deles trazendo respaldo. Porque tu não vai conseguir fazer 90, nós temos 90 e poucos guardas municipais, se não me engano, fazer os caras ir para a rua também, se eles não estão preocupados com a pessoa que está do lado filmando eles. Né? O cara tem que trabalhar consciente que o gestor vai trazer um respaldo e uma segurança para proteger ele, porque senão vai acontecer o que a gente muitas vezes vê, né? O cara está acontecendo ali, tu está virando o rosto para lá. Então a gente tem que ter esse cuidado. Nós sabemos a força da segurança pública, né, e a eficiência tanto das forças do Estado, né, da União, através também da Polícia Federal e também da nossa Guarda Municipal, que está sempre empenhada em monitorar o centro de alguma forma. Sim. Mesmo que a grande maioria e a prerrogativa seja cuidar do patrimônio público, eles também estão sempre de olho, tentando auxiliar de alguma forma para que evite roubos, assaltos, enfim, arrombamentos. Então, eles estão de parabéns juntamente com todas as forças de segurança. E eu vou acrescentar uma coisa que muitas vezes tem gente que esquece. Os próprios agentes de trânsito, os famosos cinzinhas, eles já têm uma ação muito, muito presente. E tu sabe que as pessoas respeitam muito a presença do cinzinha nos locais? Eles veem os cinzinhas também como uma autoridade. Eles veem o cinzinha como aquela pessoa que está ali para cuidar deles. E realmente estão. Muitas vezes os cinzinhas evitam assalto, evitam ações de bandido. E é uma classe que muitas vezes, quando fala em segurança pública, eles passam despercebido. Então, se a gente pode também... Eu vou estender os parabéns, não só à Guarda Municipal, aos agentes de trânsito. Porque assim, ó, eles realmente... Eu sei que tem gente que tem uma restrição a eles por causa que eles multam, por causa que eles isso. Só que eu vou te dizer um negócio. Eu nunca recebi uma multa que eu não merecesse. Não, eu teve uma que eu não mereci. Mas aí é um caso à parte, foi uma questão pessoal. E todas as profissões têm o bom e têm o ruim. Né? E talvez se eu virar prefeito, a gente volte a conversar, né? Para que ele não faça mais o que ele fez. Porque o que ele fez para mim foi algo muito, muito ruim. Mas é o que eu te digo, no meio de um todo, né, no meio de um rebanho, pode ser que tenha aquele que não presta, né? E é o que eu digo, o que não presta, ele tem que ser punido. E o que presta tem que ser enaltecido.
Bem lembrado sobre os cinzinhas, como a gente chama, né? Que é o guarda de trânsito. É. E a gente entende que toda mudança às vezes gera um desconforto quando foi inserido, né, os conhecidos guardas de trânsito e chamados de cinzinha. Muitos não gostaram, mas hoje com a quantidade de veículos que Rio Grande tem, talvez se não tivéssemos os guardas de trânsito, muitas vezes tornando vamos dizer assim, organizando o trânsito na cidade, nós teríamos um caos bem maior, né, no município. Não, sem dúvida. E eu acho assim, ó, a reestruturação do trânsito da cidade de Rio Grande, que por muitas vezes tu traz técnicos gastando um monte de dinheiro. Se a gente utilizasse a experiência que esses caras têm no trânsito, a gente poderia fazer uma nova Rio Grande em relação ao trânsito. Porque assim, ó, eles têm muita experiência e muitas vezes não são ouvidos. Muitas vezes traz gente de fora. Nós temos aqui Buarque de Macedo. O ônibus vem pela Buarque de Macedo, sai pela faixa da esquerda ali, enquanto o carro sai pela direita. Quando chega lá em frente ao cemitério, pela Presidente Vargas, o ônibus corta a frente do carro. Gente, foi mal feita a bifurcação ali. Desfaz e faz de novo, certo? Não, mas aí vai pegar mal politicamente. Mas faz o certo, gente. Aí eles gastaram um estudo, gastaram com o engenheiro para fazer aquilo ali, fizeram errado e não refizeram. E aí o ônibus vem, se o ônibus para pela direita, o ônibus anda pela direita e tu anda pela esquerda. Será que daqui a pouco não é momento da Ringens voltar a ser via dupla, mão dupla de novo? Será que a gente não está precisando que isso aí aconteça? A Marechal, nós temos o estacionamento oblíquo pela esquerda, que o cara sai muitas vezes sem olhar, o cara tem que sair para a pista da direita, atrapalhando. Será que não é a hora de a gente botar o estacionamento com um carro lateral e o oblíquo do lado direito, para que a gente deixe a faixa da esquerda livre para andar e para fazer a interseção para a esquerda? Será que não é momento de a gente rever essas coisas? Daniel, tu inventou isso? Não! O agente de trânsito, Daniel, se a gente podia fazer isso. O problema é que assim, a gente que está na rua, a gente que quer fazer uma coisa diferente, eu escuto muito. Eu tenho as orelhas bem grandes, dá para perceber, né? Então eu sou um bom ouvinte. Então o que acontece? Eu escuto muitas pessoas. Tu tem que escutar mais. Tu tem que escutar mais. Tu tem que pegar essas pessoas que estão no dia a dia do trânsito. Tu não vai pegar, não consegue escutar todo mundo que vira. Mas tu tem que pegar aquelas pessoas que estão acostumadas. Os agentes de trânsito acho que tem 18, 20 anos. Pega aquelas pessoas mais antigas, que têm mais experiência. Escuta os caras. Né? Não é agora botar meia dúzia de sinaleira com uns LEDzinhos. Hoje já tem sinaleira com sensor de presença. Nós temos um fundo do trânsito que pode ser usado. Né? Então, às vezes, às vezes a rua está lá, Avenida Pelotas, tá lá, não tem ninguém lá, tu tá parado na coisa. Será que se tivesse botado uma sinaleira que é um pouco mais cara? Realmente é, mas te traz mais fluidez no trânsito. Investe um pouco mais numa coisa. A gente tem coisas modernas e a gente perde para isso. Porque como é que tu vai cobrar de alguém que nunca produziu, né, nunca desenvolveu nada, alguma coisa de inteligência, né, para trazer o desenvolvimento para a cidade? Então é muito porque gente, se tu lidou uma vida toda com papéis, tu não vai conseguir lidar com a rua. É difícil. Tem que botar gente que queira fazer, tem que botar gente que tenha aquela proatividade a fazer. Não dá mais. Essas coisas políticas tá ficando já ultrapassada. Candidato, a nossa 7ª pergunta é sobre o nosso Balneário Cassino. Uma das reclamações dos empresários, dos comerciantes, é que referente ao turismo principalmente e também aos consumidores. Se centraliza naquela parte mais antiga do cassino, que é o centro do cassino, como a gente costuma dizer. Os comércios estabelecidos, a maior quantidade de comércios estabelecidos, e algumas ruas transversais não tem pavimentação e quando chove fica com bastante dificuldade de transitar de carro. Imagina quem é o pedestre que vai passar por ali. Com referência à pavimentação destas ruas, em melhorias destas ruas, você tem alguma proposta para isso? Eu acho que a proposta, como eu falei, verticalização, cria o fundo do... Né, é o espaço, tu vende o espaço aéreo para as pessoas, tá?
muda os índices de aproveitamento para que seja atrativo para o empresário vir investir. Mas o cassino ele passou por uma situação. Vou ter que entrar de novo na politicagem. É a mesma coisa que a regularização fundiária. Nunca cuidaram, deixaram as pessoas se instalar e agora não sabem o que fazer para regularizar, querem cobrar, dá para a empresa terceirizada fazer, cobrando de 500 a 15 mil reais, dependendo da área que tu tem. As coisas não vão funcionar assim. Nós temos a universidade que tem o Glauber ali, vou falar o nome dele. O cara ajuda em Bagé, ajuda em São José do Norte. Sai em torno de 300 a 500 reais a varrer. E a gente não utiliza a universidade. Tem uma universidade que pode ajudar na regularização fundiária. Se tivesse começado há 10 anos, estaria pronta, né, de maneira mais tranquila e utilizando daquilo que a gente tem de bom. Nós temos hoje pessoas qualificadas para fazer, pessoas que querem fazer e muitas vezes estão fora do processo. Porque o local que era para estar essa pessoa está ocupada por uma pessoa que não quer fazer, ela quer atender o seu vereador. Entendeu? Nosso maior problema hoje é isso. É um cargo técnico ocupado por alguém político. Isso aí é muito ruim para o desenvolvimento. E o cassino aconteceu isso aí. Foi feito uma tapagem de valas lá. Foram, bem a grosso modo falando, foram tapando valas sem nenhum tipo de critério. Simplesmente compra tubo e tapa a vala. Compra tubo e tapa a vala. Ninguém se preocupou. Porque, tá tapando, tá ficando bonito, não tem mais valeta. Aí a prefeitura não precisa mais da máquina, não vou mais ter a máquina para limpar as valas. E aí as ruas vão ficar uma maravilha. Só que eles esqueceram que a chuva, que a nossa areia ali, ela não tem a capacidade de filtragem que tem a vala. A gente não tem infraestrutura no cassino. Então a vala é necessária no cassino para que essa água corra e vá embora. Aí chove o cassino, não temos boca de lobo, não temos para onde correr água, fica aquelas poças, nós passando com o carro, vai criando aqueles buracos. Então o cassino foi fruto da falta de gestão, falta de gerência das pessoas que lá estavam e que deixaram as pessoas colocarem seus tubos nas suas valas. Passa no portão, passa na garagem, chama um topógrafo da prefeitura, bota nessa altura, e aí fica um tubo para cima, um tubo para baixo, e aí caímos na gestão. Quando não tem gestão, tem os problemas. E hoje, o problema maior, fora a falta de infraestrutura, mas a gente sabe que a gente não tem grana para isso também, né? A gente tem que ser consciente, mas o maior problema hoje do barro, do buraco, foi da falta de gestão, e isso vai ter que ser uma coisa que talvez nós precisamos rever com a sociedade e dizer, gente, ou vocês querem uma rua boa para andar sem água, ou vocês querem uma vala para a gente drenar a água. Acho que a sociedade ela vai ter que entender o que vai ser bom para ela. Se vocês quiserem, não tem como a prefeitura, isso, eu trabalho com isso, tá? Então eu trabalho com obras de infraestrutura, então aquilo ali é uma questão de infraestrutura. Nós erramos lá atrás em deixar fazer e agora tem que consertar. Ou tu vai consertar com muito investimento, ou vamos ter que fazer como os outros fazem, fechar os olhinhos e deixar que as coisas vão acontecendo. Aí é o passinho de cada vez, né? Vamos lá, vamos verticalizar o cassino, vamos pegar uma grana aqui, vamos fazer essas ruas. E outra coisa, o cassino ele tem que ser olhado mais das extremidades para o meio. Hoje nós olhamos muito do meio para as extremidades e os problemas maiores estão na extremidade. Olha, eu tenho ido em todos os bairros e nós vamos chegar agora lá na Querência semana que vem e a gente vai pegar umas coisas bem complicadas. Por quê? Por causa disso. As pessoas só olham o miolo do cassino e o cassino tem 60 mil habitantes e não é só no miolo. Nós temos que olhar melhor para as extremidades do cassino e começar a trabalhar das extremidades para o meio. Não dá mais a gente só ficar fazendo coisinha bonitinha para fazer selfie, para fazer videozinho, que isso aí não resolve a vida da população. Selfie e vídeo não resolve. A gente tem que usar isso para trazer informação. Eu sou um usuário da rede social, mas isso aí tem que ser trazido para resolver,
mostrar os problemas e a gente ir atrás da solução. Isso aí não pode ser para autopromoção, porque se for para autopromoção as coisas não se resolvem. Muito bem. Nossa 8ª pergunta é sobre a taxa do lixo. Sabemos que Rio Grande já possui esta cobrança, que é inserida no IPTU, e isso também é um marco do saneamento, né? Isso. Que o governo federal repassou para os municípios votar através das câmaras de vereadores e os prefeitos, mas é uma lei federal que está inserida aí. Então, a cobrança da taxa do lixo é uma questão sensível entre os moradores da cidade do Rio Grande, principalmente em relação ao valor e à prestação de serviço. O senhor tem algum plano para revisar a taxa? É lei, né? A gente não consegue. Eu não posso tirar, eu não posso abrir mão de receita. É Sim. lei. Não posso. A gente revisar seria revisar para cima. Então o que se pode fazer é manter o que tem, né? Mas eu não sei se a taxa do lixo, eu sei da taxa de iluminação pública, ela está sendo cobrada. A taxa de lixo, não sei se essa taxa passou e está sendo cobrada. Eu até estou te dando uma informação que eu não sei o que os outros te responderam em relação a isso, mas eu tenho a impressão que aqui em Rio Grande não é ainda, não, eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que a taxa de lixo ela ainda não é cobrada na cidade de Rio Grande. É lei, ela deveria ser cobrada, mas eu estou dizendo, eu acho que ela não está sendo cobrada ainda a taxa de lixo, tá? A informação que nos foi repassada e também foi respondida, que ela é cobrada através do IPTU na cidade do Rio Grande. Mas ela tem que então deve ser algo mais antigo, mas ela entra como recolhimento da taxa de lixo e não, vamos dizer assim, ela não cobre realmente o que a despesa exatamente. Está muito aquém, inclusive. Hoje eu acho que é 20 milhões mesmo, ano. Então, mas ela, a princípio, ela é cobrada já no IPTU, talvez antes até deste marco do saneamento básico. Eu acho que isso aí é uma cobrança que já vem de antes então eles alegam que já cobram, então... Mas... como se tem este nome de recolhimento como taxa de lixo no IPTU, queira ou não, ela já está sendo inserida. Já existe. Mas é uma Mas como eu disse, pertinente. não tem como mexer. Uhum. Comércio informal. Comércio informal é uma realidade em Rio Grande e pode impactar significativamente os negócios formais. Como o senhor pretende lidar com essa questão, considerando os efeitos na economia local? Nós temos que regulamentar. Não podemos mais ter diferenciação por causa de A ou B. Todo mundo não é justo com o comércio que paga seus impostos. Nós já tivemos isso aí no passado. Quem lembra do camelô sabe tudo que foi criado, mas infelizmente políticas assistencialistas trouxeram essa realidade de novo para o Rio Grande, onde botaram as pessoas de maneira irregular nas portas dos comércios, e isso é muito ruim para quem paga imposto. Não é desleal, a gente sabe que é um problema social, mas a gente tem que também saber que tem muita gente ganhando muito benefício para estar ali. E existe ali um apanhado que a gente vai ter que envolver, inclusive Ministério Público. Eu espero que sim, o Ministério Público ele tem que ser fundamental na reconstrução de Rio Grande, porque tem muita coisa que vai passar pela ajuda deles, tá? Porque dentro desse mercado informal tem muita coisa errada que muitas vezes as pessoas estão tapando os olhos para a realidade porque não querem se incomodar, só que assim, a gestão ela faz parte da incomodação. E nós vamos ter que olhar muito sério para isso aí, porque tem muita coisa por trás desse comércio informal que muitas vezes a sociedade não fica sabendo. E eu digo, eu estou aqui para fazer diferente. Se fosse para fazer igual, eu não estaria. E isso tem que ter... Isso vai ter que ter um olhar muito especial. Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil. Tem muita coisa aí por trás que a gente vai ter que mexer.
Muito bem. Agora é sobre parcerias público-privadas e serviços municipais. Dado histórico de Rio Grande, entra aí grande investimento. Qual é a sua posição sobre as parcerias público-privadas para a prestação de serviços públicos? Como essas parcerias podem beneficiar a cidade? Não sei se serviços públicos assim, né, seria o termo correto para mim. Serviço público ela tem que ser, nós que temos que tomar conta, nós que vamos ter que fazer, embora algumas coisinhas a lei permita que a gente faça. Mas eu acho que as parcerias público-privada elas vêm para melhorar muito a situação do desenvolvimento da cidade. Nós precisamos usar muito para reconstrução da cidade. Nós temos áreas públicas que podem ser trocadas por obras de infraestrutura. Nós temos elefantes brancos na cidade de Rio Grande que estão perdendo valor comercial porque a gente não toma a atitude de larga para iniciativa privada, larga para grandes construtoras, troca, cria um novo centro da prefeitura onde o rio-grandino ele entre dentro da prefeitura e sai com o seu problema resolvido. Hoje nós temos o meio ambiente de um lado, zeladoria do outro, coordenação e planejamento do outro, desenvolvimento do outro, e aí as pessoas, a dificuldade de locomoção já é grande. E aí elas vão para tudo para lá. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente rever isso. E isso são boas parcerias público-privadas que a gente pode fazer. As nossas grandes avenidas nós podemos ser melhor explorada. Mercado público pode ser melhor explorado pela iniciativa privada. Então, eu acho que são as parcerias que nós precisamos fazer para que a gente possa trazer. A Henrique Pancada, gente, se a gente tivesse entregue a Henrique Pancada para a iniciativa privada como é a Laguna, que tu tem os quiosques lá, tu tem antigamente era trailer, lá não é trailer, mas tu tem um comércio com banheiro, com tudo padrão, são todos iguais. Aquelas peixarias, aquelas pessoas que vivem do peixe estariam ali trabalhando. Não precisava desmanchar aquilo ali. E qual era a obrigação desses comerciantes? Cuidar a orla, cortar a grama, manter o meio-fio pintado. Era assim que eles iam contribuir. E o que acontecia? Quanto que a gente gasta ali por mês em cortar grama com empresa terceirizada? Se a gente entregasse para a iniciativa privada fazer isso, nós não teríamos essa despesa. Nós poderíamos usar esse dinheiro para outras coisas. Então, a Borges de Macedo, a Avenida do Cassino, nós estamos num balneário, eu sei, eu moro aqui, eu quero dormir, mas nós estamos no balneário. Aquilo ali já foi um grande centro comercial, onde tínhamos trailers com música até 1h30 da manhã. Nós estamos num balneário, nós precisamos desenvolver, criar daqui a pouco na Avenida Atlântica, daqui a pouco rever essa situação. Então nós temos muita coisa para fazer. Balneário Cassino é um exemplo de que daria certo para a iniciativa privada. Parcerias público-privadas no cassino daria um up, principalmente se a gente conseguisse aproveitar melhor nossa praia, né? Se nós pudéssemos criar alguns atrativos, né, na nossa praia, Mores da Barra. A gente tem um navio Altair que é que está sucateado, as pessoas vêm para tirar foto no navio Altair. A gente não tem, custa 100 mil reais um navio lá no Rio de Janeiro. Quem sabe trazer um navio para cá, uma réplica do navio Altair, um restaurante, não precisa ser lá, faz uns Mole da Barra, uma réplica, a vagoneta passando por dentro dele, contando a história um mini museu ali, contando a história do cassino nos Moles da Barra, onde a vagoneta passasse por dentro de um barco. Não é uma coisa assim tão cara para fazer. É uma parceria público-privada que daria certo. Tenho certeza que se abrir algo desse tipo, vai ter gente para explorar. Porque a gente vai para todo lado, a gente vai para Balneário Camboriú andar numa roda gigante. Atração de investimentos. Com a localização estratégica de Rio Grande e sua importância logística, na sua opinião, qual é o papel da Câmara de Vereadores e da Prefeitura na atração de investimentos? E também, como o senhor pretende colaborar para tornar a cidade mais atrativa para novas empresas? É fundamental a gente saber vender Rio Grande. Primeira coisa, Rio Grande tem que parar de dizer que Rio Grande é feio, que Rio Grande fede, que Rio Grande é sujo. Rio Grande tem que ter orgulho de ser Rio Grandino. Rio Grande tem que ter orgulho da cidade que tem. Para isso a gente tem que trazer autoestima para as pessoas. Nós precisamos trazer de volta a autoestima e mostrar o que o Rio Grande tem de bom. Nem que nós temos que fazer cartilha e distribuir para as pessoas deles. Olha, nós temos X museus, nós temos X comércio, começar a mostrar, trazer o turismo esportivo para a cidade de Rio Grande, transformar a Praça Saraiva num complexo esportivo onde as pessoas venham. Turismo esportivo é o mais barato,
e o que traz mais retorno. Qualquer evento hoje em Punta, Florianópolis, bota 6, 7, 8 mil pessoas. Se tu multiplicar pelo cônjuge que vem e filhos, tu faz isso aí por 3 no mínimo. Com uma média de R$ 350 que cada turista deixa numa cidade, tu bota isso aí dentro da economia local num prazo médio de 60 dias, que é o cartão de crédito. O cara vai ali, ele passa no hotel 30 dias, 60 no máximo. Alimentação, 60 dias. E tu movimenta de 18 a 100 mil reais por um evento desse dentro da cidade de Rio Grande. Isso aí te gera ICMS, isso aí te gera ISSQL, e é aí que a gente aumenta a arrecadação da cidade, e é aí que a gente traz o desenvolvimento. É autoestima, é os vereadores saber pegar uma pastinha de Rio Grande, pô, vou a Brasília, quem são os construtores? Eu vou a Santa Catarina, bota a pastinha de Rio Grande, vai lá, vai em Criciúma, tem grandes construtoras lá, vai lá e traz essas pessoas para conhecer Rio Grande. Eu acho que nós tem que ser um vendedor de Rio Grande. A gente tem que começar a ter orgulho de ser rio-grandino, ter orgulho da cidade e saber vender Rio Grande. Eu acho que é assim que a gente consegue. Muito bem. Educação e mercado de trabalho. Rio Grande tem uma forte tradição educacional, mas enfrenta desafios em alinhar a formação profissional com as demandas do mercado. Como o senhor pretende colaborar com as instituições educacionais para garantir que os jovens estejam preparados para as oportunidades locais? Cai tudo no desenvolvimento da cidade, né? Nós temos uma baita universidade e não temos o emprego para os jovens. Então, se a gente não desenvolver isso, se nós não desenvolvermos o emprego, se nós não desenvolvermos a cidade, se nós não desenvolvermos isso aí, a gente não vai conseguir ter eles no mercado de trabalho. Nós temos que qualificar melhor o nosso professor, nós temos que remunerar melhor o nosso professor, nós temos que suprir a necessidade da falta de professor, nós temos que pegar os 300... nós temos que ter uma maneira de colocar os seus... como é que é? Me fugiu o nome. De quem ajuda ali não é coordenadores. Desculpa, me fugiu o nome agora. Quem ajuda o professor dentro da sala de aula ali? Monitores. Nós precisamos colocar, tem no mínimo uns 300 e falta, só que a gente não tem dinheiro. A gente está gastando mais que os 25% que nos é devido ali para fazer, a gente está gastando mais que isso. Então a gente está sem capacidade de investimento. E se a gente não mudar, se a gente não trabalhar para o desenvolvimento, uma coisa depende da outra. Nós precisamos arrecadar mais para fazer mais e trazer essas oportunidades de emprego para que o jovem se forme na universidade e continue trabalhando aqui. Nós temos o distrito industrial, nós temos áreas para desenvolver e que a gente não está conseguindo. Então, assim, Rio Grande, se não focar no turismo, é o que eu digo, o turismo pode ser uma válvula de escape para Rio Grande, para todo o resto do desenvolvimento. Nós temos muito para se doar ainda para o turismo. Rio Grande não é feio, Rio Grande é mal vendido e as pessoas acabam falando mal de Rio Grande e não deveriam falar. Eu acho que isso é primordial para que a gente consiga desenvolver a cidade de Rio Grande. Muito bem. Vamos para a penúltima pergunta, que é sobre infraestrutura urbana. A infraestrutura de Rio Grande, especialmente nas áreas comerciais e de acesso ao porto, é vital para o funcionamento da cidade. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade das vias e a infraestrutura urbana, garantindo o fluxo eficiente tanto de mercadorias quanto de pessoas? A gente precisa usar melhor o fundo da Corsã, que é um fundo que ele é destinado para a infraestrutura. Nós precisamos fazer isso. Volto a dizer que tudo isso aí depende do que a gente já falou anteriormente, de desenvolver a cidade de Rio Grande, para que a gente tenha recurso, para que a gente possa investir nisso aí, para que a gente possa pegar esses recursos que a gente agora está vendo um recurso muito grande, que o prefeito atual conseguiu um empréstimo. A gente tem que ter muito cuidado, já está pré-definido alguma coisa, isso aí vai botar 600 milhões, parece que é 400, 600 milhões dentro da cidade de Rio Grande, que vai gerar emprego. Nós temos que ter cuidado com as empresas que vão vir trabalhar em Rio Grande, para que não deixe um passivo trabalhista, para que pague as empresas locais. Eu sou vítima do Polo Naval, eu tenho 11 milhões de reais para receber do Polo Naval. Então, assim, eu sei bem o que é, muitas vezes, tu inchar e não crescer. Então a gente tem que ter responsabilidade com isso, mas é o que eu digo, contratos são para ser respeitados, isso aí daqui a 5 anos começa a ser pago, em euro, pelo que eu sei, a gente não sabe como é que vai estar o mercado. Então, muitas vezes tu já tem
2% só para investimento. E se toda vez que a gente aumentar a arrecadação, a gente se comprometer com o empréstimo, a gente sabe o que acontece, né? A nossa saúde financeira ela começa a ir para o pau. Então a gente precisa ter um certo cuidado com isso aí, principalmente nessas questões de empréstimo. Acho que está na hora de a gente começar a olhar mais. Cresceu, vamos olhar um pouquinho mais para a saúde, vamos dar uma condição de melhor para a educação. Eu acho que isso. E o povo quer pouco. O povo, se não passar 7 horas na UPA, se tiver o seu filho com a sua merenda, com os professores ali, a gente contenta pouco as pessoas. As pessoas não querem muito, porque elas já trabalham. Quem trabalha não precisa estar. Mas assim, ó, a gente tem que cuidar. Acho que está na hora de a gente começar um pouco. A gente sabe que a infraestrutura precisa, a gente sabe que as obras são necessárias, mas acho que a gente também está na hora de começar a cuidar daquela pessoinha que está ali no posto de saúde. A gente tem que começar a cuidar de pessoas. Acho que é fundamental a gente começar a cuidar de pessoas. A nossa última pergunta, então, candidato, é sobre tecnologia e produtividade nos serviços públicos. Com o avanço da tecnologia, Rio Grande tem a oportunidade de modernizar seus serviços públicos. Qual é a sua visão sobre a utilização de novas tecnologias para aumentar a produtividade dos serviços e diminuir a necessidade da contratação de mais servidores? Olha, nós estamos trabalhando num aplicativo, tá? Esse amigo, ele mora em Santa Catarina, trabalha numa empresa de Israel, onde esse aplicativo ele vai se chamar Prefeitura nas Suas Mãos, aonde tu vai poder resolver parte dos teus problemas todo por um aplicativo, aonde tu vai apresentar a documentação somente na última etapa. Tu vai indo por etapas. Tu começa ali e tu só passa para o segundo item depois de atender o primeiro. Só passa para o terceiro depois de atender o segundo. E assim sucessivamente. Hoje nós temos muita falta de procedimento na prefeitura. Nós não temos procedimento para nada. Tu chega ali para pegar uma viabilidade, tu leva de um dia a 6 meses para conseguir uma viabilidade. Isso é inadmissível. Tem uma empresa aqui que está 6 meses, tá, de um amigo, ele quer trocar de local e até agora não conseguiram dizer para ele qual local que seria que ele estaria apto para fazer. Então isso aí trava o crescimento da cidade. Os aplicativos vieram, nós temos que usar da tecnologia. A Prefeitura de Rio Grande hoje ela paga 3 sistemas, e não consegue ter um funcionando direito. Então, até um dos sistemas é caso de um processo de improbidade administrativa que o prefeito está respondendo, foi iniciado, né? Então, o que acontece? Essas coisas não dá mais, a gente paga 3. Então, assim, ó, esse dinheiro é para ter sido usado em outras coisas, entendeu? E não é pouco que a gente paga. É um valor bem considerável de sistema que a gente paga para não funcionar, para a gente não ter um procedimento. Teve outro caso. O secretário entrou no governo, foi campanha, estava no plano de governo, compliance da prefeitura. Ele só falava em compliance. Foi o secretário que eu mais vi falar em compliance da prefeitura. Ele não fez o compliance da secretaria dele. A secretaria dele prestou o pior serviço de limpeza pública da história de Rio Grande, que foi da zeladoria. Pior serviço de limpeza pública da cidade de Rio Grande foi feito pelo cara que falava em compliance, que não conseguiu implantar o compliance na secretaria dele. Então, assim, ó, eu consegui ver a secretaria que ele disse que ia implantar o compliance, vendeu o maior número de máquinas, leiloar o maior número de máquinas, foi o que mais deixou coisa sucateada, e a pior gestão da zeladoria, que hoje chama zeladoria ali, foi a dele. E foi o cara que só falava em compliance. Se não conseguiu fazer o compliance da secretaria dele, vai fazer o compliance de quê? Nós precisamos fazer. Não, nós precisamos ter persistência, não achar que funcionário público é culpado de tudo, porque eles jogam muito essa responsabilidade. Ele mesmo era campeão, assim, de chegar e dizer assim, mas são tudo do outro partido. E eu digo, será? E aí quando é o outro partido, ele diz que é do outro partido. E aí o funcionário público está ali, ó. Sou culpado de tudo e não então se tu não criar os procedimentos não tem quem faça milagre, né? Se eu não chegar ali para ti e dizer assim, não, cara, tu precisa largar um projeto ali, tu tem que largar RT, tu tem que largar isso aqui, tu tem que pagar essa taxa, né? Procedimento, cria procedimento, bota ali, as coisas vão funcionar. É difícil implantar? Não é da noite pro dia, não é, mas tu tem que querer fazer. Não é chegando 2 horas, não é trabalhando das 7 a 1 e atender terceirizada que tu vai conseguir mudar uma secretaria. Porque às vezes acontece isso.
Não estou dizendo que é esse caso, mas pode ser muito parecido. Daqui a pouco tu trabalhar em 2 serviços, trabalhar num na prefeitura e outro numa terceirizada que trabalha para a prefeitura, pode atrapalhar. Por isso que não é bom misturar as coisas. Não estou dizendo que aqui em Rio Grande aconteça, mas quando acontece, isso é muito ruim pro processo da prefeitura. Por quê? Porque tu tem 2 interesses, né? Tu ser gestor e tu cuidar do contrato, né? Cuidar de uma empresa que também tu gere o contrato, isso aí é muito ruim. Isso é uma coisa que eu vou ter cuidado, tá? Vou ter muito cuidado com isso aí para que não aconteça aqui em Rio Grande. Não estou dizendo que acontece, mas se eu for gestor, eu vou ter muito cuidado para que isso aí não aconteça, porque isso aí não é bom pro processo administrativo de uma prefeitura. Muito bem, então, candidato Daniel Borges, pelo PL, vamos dar 2 minutos ao senhor para fazer suas considerações finais. Se passar um pouco também não tem problema, tá? E vamos torcer para que a eleição seja tranquila para todos vocês. Agradecemos também já a sua presença, tá? E depois eu finalizo. Não, tá bem. Só tenho a agradecer. Vou aproveitar aqui para pedir desculpa para o pessoal. Vou aproveitar para pedir desculpa para o pessoal que estava esperando uma reunião das 8 horas. Por favor, eu vou chegar. E eu quero dizer para vocês o seguinte: no dia 6 de outubro, dê a oportunidade para alguém tentar fazer o diferente. Porque o que nós temos aqui é os mesmos dos mesmos, onde as mesmas pessoas trazem os mesmos resultados. E nós queremos fazer o diferente, até porque nós não temos compromissos políticos com ninguém. Nós não temos nenhum time para cuidar, nós não temos acordos nenhum para tratar, nós não estamos loteando secretarias, não estamos criando valores para a Prefeitura de Rio Grande. Então nós queremos trazer a mudança para a cidade de Rio Grande. Queremos ter a oportunidade de tentar fazer o diferente, realmente tentar fazer o diferente. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo que vão fazer algo que já tiveram a oportunidade de fazer e não o fizeram. Então a gente quer tentar, pelo menos, realmente fazer a diferença. Lembrando que eu, Daniel Borges, estou apto a concorrer. Nós não temos problema de justiça e se você votar no Daniel Borges, você vai receber o Daniel Borges. Porque podemos votar no A e receber o B. E isso nós temos que ter muito cuidado. Boa noite e obrigado. Muito bem, candidato, muito obrigado. Então, em nome do Sistema Fê Comércio, Sesc, Senac, Cindy Lojas e Cindy Gêneros, agradecemos a sua presença e também o encerramento deste trabalho aí de consulta com o pessoal aí, com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande. Uma boa votação e sucesso. Tá bem, muito obrigado.